O Inestrosa é a novidade no ataque. Ele joga pelo lado direito e predomina pelo lado direito, né, incluindo, eu analisei até o mapa de calor a respeito disso, desse jogador, e ele é o que entra no lugar do Nuno. O Nuno, eu vejo que é um jogador que ele tem mais leveza, assim, ele é mais de trazer a bola para dentro, para buscar às vezes um jogo associativo, e o Inestrosa é mais força e velocidade, assim como o Andrés Gomes. Digamos que não é uma boa notícia para o Santos, tá? Não é uma boa notícia para o Santos a titularidade do Inestrosa. O ataque do Vasco tem bons jogadores, não é? Jogadores fantásticos. Sim, bons jogadores. Não são jogadores fantásticos, mas são bons jogadores. Jogadores rápidos, né? Jogadores de velocidade. Ouviu? Ouviu aí, meu parceiro Bruno Lazzaroni? Marino Inestrosa. Péssima notícia para o Santos. Por que será? Mas vamos debater essa declaração durante o vídeo. Eu quero focar nesse momento no Zé Elias. Muito obrigado, tá, Zé Elias? O Zinho ali mais uma vez, né? Mala sem alça, time é fraco, time é fraco, time é fraco. E o Zé Elias, calma. O Vasco tem bons jogadores na frente. Isso me chamou a atenção. Por quê? Porque ontem o Bahia foi eliminado para um time do Chile, quinto, sexto colocado. Recentemente, o senhor Rizek, tá numa marcação com o Vasco, ganhou o time que tinha que ganhar. O Bahia está em outro nível em comparação ao Vasco. A língua é o chicote da vida. E eu espero muito que os jogadores do Vasco possam me dar argumentos para chupa Rizek. Valeu, Zé Elias. Valeu, Zé. A gente vai trocar uma ideia sobre isso também no nosso pré-jogo. Família, no momento que eu estou gravando esse vídeo, 1h40 da manhã, bom dia, uma excelente quinta-feira, um dia abençoado para todos nós. Família, o nosso pré-jogo, você sabe que eu gosto de trazer aqui as reações dos nossos rivais, no caso hoje, claro, os torcedores do Santos. Então vou trazer aqui esse amigo analisando o time do Vasco e também a amiga santista falando que é uma revanche. E por que será, né, família? Além, claro, de falar aqui também sobre treinador, né, família? Eu acho que tá tudo caminhando para ser o Renato Gaúcho. Então, deixa o like, comenta, hypa o vídeo para fortalecer o trabalho do Thiagão. E não esquece também da parceria aqui do YouTube com o Mercado Livre, Shopee, Netshoes e Magalu. Thiagão, não gostei de nada, mas vou comprar um celular no Mercado Livre, Shopee, uma camisa na Netshoes, uma televisão Magalu. Clica aqui no nosso link. Mas, Thiagão, vai me direcionar para tal produto, eu não quero, irmão. Vai na barra de pesquisa, pode clicar, pá, celular, comprou, sem pagar R$1 a mais, você vai estar dando uma moral aqui para o Thiagão. Família, antes de começar aqui a nossa resenha, vocês sabem que eu não sou bom da cabeça, e assim o Vasco também ajuda nesse sentido, vocês sabem muito bem. Então eu estou em busca de uma nova superstição, né? E vou tentar ela hoje. Vou jogar a minha careca para rolo. Sem boné hoje. Eu peguei aqui a minha escova, para acertar aqui, esconder um pouco da calvície, vou gravar o vídeo sem boné. Vasco ganhando, eu não gravo mais de boné. Fiquei bonitinho, pô. Não acho uma parceria para botar cabelo, então vai ser assim. Fechou? Tranquilo? Jogar a careca para rua. Vamos lá, família. Vamos começar aqui a nossa resenha falando dos jogos de ontem, né? Do Campeonato Brasileiro. RB Bragantino 1, Atlético Paranaense também 1. Remo conseguiu ali o empate após sair perdendo para o Internacional. O Baldassi estava revoltado da vida, falando que o time do Internacional é muito fraco. Coritiba perdeu para o São Paulo. Cara, o São Paulo é de admirar os jogadores do São Paulo. Papo reto, porque é um time numa confusão, mas a galera lá tá vencendo. Não sei como vai terminar o campeonato, o ano, mas tá vencendo. E isso que importa, né, a família vascaína. O Cruzeiro, né, que daqui a pouco deve demitir o Tite, empatou com o Corinthians com vários jogadores reservas. Palmeiras venceu por 2-1 o Fluminense, tava até comentando com a galera do grupo de membros, né. Ontem eu peguei 1,5 fácil do Palmeiras, 1,5 gol do Palmeiras. Eu olhei pra escalação, até gravando o vídeo aqui, o nosso último vídeo, Lúcio Acosta e Ganso. Um time titular. Eu falei, ixi, vai ser uma moleza, vai tomar gol adoidado. Peguei 1,5 facinho, família. Perdeu o Fluminense. E o Grêmio conseguiu ganhar do Atlético Mineiro por 2-1. Dessa forma, a classificação tá aí. O Vasco, infelizmente, aqui na 19ª colocação, apenas com 1 ponto em 3 jogos. Galo, Remo, Internacional, Cruzeiro, Vasco e Santos, né?
os times que não venceram na competição. Então o Vasco conseguindo a vitória hoje, chegaria ali a 4 pontos e poderia ultrapassar aqui, né, o Botafogo, por exemplo. Esqueci aqui, acabei cortando o saldo de gols aqui, mas passar o Botafogo, né, porque não jogou Botafogo, Vitória, tem alguns times que os jogos foram adiados, né, a família. Então, assim, muito importante a partida de hoje, principalmente olhando para o nosso adversário que não vive um bom momento, né. O Vasco está pressionado desse lado, o Santos de lá. Vamos ver, espero que o Vasco possa conquistar os 3 pontos, família. Vai ser muito importante aqui para essa classificação. Seguindo a nossa resenha, para a gente destacar aqui rapidamente e falar sobre treinador, realmente bem resumido, né, família? Porque eu acho que não vale. É tanta informação, é o Germán Garcia Crova, sei lá, falando do Gadiardo, e o Pedrosa falando do Arthur Jorge, e o GE e a ESPN falando do Renato Gaúcho, e eu sinceramente venho falando aqui com vocês, não tenho informação, sou um torcedor, né, como vocês, mas, cara, fica na minha visão muito claro que o Vasco vai acertar com o Renato Gaúcho, assim, por vários aspectos, financeiramente falando, ele é brasileiro, tá morando aqui, tá aqui no Rio de Janeiro. Poxa, o Arthur Jorge está trabalhando, multa alta, salário bem, nossa, faz-me rir, bem interessante. Léo Jardim não quer voltar pro Brasil, Gadiardo vai sair agora do River Plate, de repente não tá com a cabeça boa. Então, cara, eu sempre, né, venho falando isso aqui com vocês, vai ser o Renato Gaúcho. Então aqui, família, um resumo rápido, ó. Arthur Jorge sinalizou que quer permanecer, né, no Catar. Marcelo Gadiardo, uma informação de ontem do GE, no final do dia, Marcelo Gadiardo, segundo o seu entorno, não deve assumir um time por agora. Sobra Renato Gaúcho, família. Então, assim, vamos aguardar, né? Vamos esperar se o Vasco vai tentar outros movimentos, mas imagino que o Vasco vai pagar 1,5 milhão para o Renato Gaúcho. E, cara, quando eu vejo aqui os comentários no nosso canal, em páginas que eu gosto, né, de acompanhar, Net Vasco, Super Vasco, tá bem dividido, né? Tá bem dividido. Até acho que, né, a galera tá pesando mais o nome do Renato Gaúcho. Mas, família, eu acho que é um treinador que eu também, assim, não morro de amores, mas eu acho que ele pode encontrar a melhor forma desse time vencer. Diferente do nosso último treinador, que se coloca acima de tudo e todos, eu acho que o Renato, ele vai chegar, ele é meio mala sem alça, ele gosta de chamar também para ele ali, exaltar o trabalho dele, mas ele vai olhar pro elenco, é dessa forma que eu vou conseguir vencer, trazer pontos para casa, ganhar em casa, né, jogar organizado fora de casa, ele vai fazer isso. E aí, entendo que isso é importante pro Vasco nesse momento, família vascaína. Vamos aguardar, quero saber também a sua opinião. Chegando na reta final do nosso vídeo, pra gente debater sobre o confronto de logo mais contra o Santos, eu gostaria de trazer aqui esses cortes que eu separei. Os links dos canais vão estar aqui na descrição, vai acrescentar demais no nosso debate aqui. Se liga só. O Inestrosa é a novidade no ataque. Ele joga pelo lado direito e predomina pelo lado direito, né, incluindo, eu analisei até o mapa de calor a respeito disso, desse jogador, e ele é o que entra no lugar do Nuno. O Nuno, eu vejo que é um jogador que ele tem mais leveza, assim, ele é mais de trazer a bola para dentro, para buscar às vezes um jogo associativo, e o Inestrosa tem mais força e velocidade, assim como o Andrés Gomes. Digamos que não é uma boa notícia para o Santos, tá? Não é uma boa notícia para o Santos a titularidade do Inestrosa. O Spinelli jogando no Vasco ainda não tem uma opinião formada sobre ele. O Rojas é um bom jogador, tá? Tem uma boa técnica. Ele tem mais intensidade, inclusive, do que tinha o Coutinho na função, né? Não quero comparar um jogador com outro, digo participar, a forma como mais saúde, né? Muito mais saúde para participar do jogo. E só que é o time que tem essa trinca de meio campo, né? Inclusive com o Coutinho, o meio campo era um pouco enfraquecido. O Rojas dá mais vitalidade para esse meio campo. Só que a velocidade pelos lados do campo, né, é uma preocupação, né? Marcar os lados do campo do Vasco, eu vejo que é o ponto forte do time, né? O principal ponto forte do time, que tem dois bons laterais. O Lucas Piton mais pelo bom cruzamento, né? Eu acho que é um lateral que tem um bom cruzamento. Ele oscila, né? Em alguns aspectos até defensivamente, mas o Paulo Henrique é um dos melhores lateral direitos que tem do futebol brasileiro, né? E é um cara que tem uma boa técnica para chegar, inclusive, numa situação como... Tu esquece que ele é lateral em alguns momentos, né? Pela forma como ele define as jogadas, ele pode aparecer até por dentro ali, né? Buscar a finalização, enfim. É um jogador que os dois jogadores de lado de campo do Vasco, tanto defensivo como ofensivamente, necessitam de uma observação com maior atenção por ser, talvez, assim, o que tem no Vasco de maior valor, tá? Não menosprezando os outros jogadores, é claro que não, mas para dizer, né, destacar para vocês um ponto forte, né? Ponto fraco, posso dizer para vocês que ainda não tem entrosamento essa dupla de zaga do Vasco, né? Poucos minutos juntos.
Eu vejo que o Lucas Piton é um jogador que tem dificuldade, mais do que o Paulo Henrique. Então, se você falar qual é o lado mais fraco defensivamente com relação à lateral, eu vejo que é o lado do Lucas Piton, tá? Agora, entre os zagueiros, são 2 bons zagueiros, só que eu vejo que o Saldívia tem menos técnica, assim, eu digo, de habilidade, né, para, por exemplo, sofrer uma pressão do que o Robert Renan, tá? O time do Vasco vai trazer ainda alguns, entre aspas, vícios, como por ser treinado por Diniz durante um bom tempo, né? Mas já deve ganhar uma possibilidade aí de se desprender, né, daquele jogo obsessivo por trocar passes de maneira, às vezes, um tanto perigosa, né? Mas dificilmente vai mudar radicalmente. Eu não sei qual é o posicionamento, tá, gente? Indicado pela imprensa carioca que jogaria dessa forma, ó, o que pode mudar um pouco, tá? Ele pode fixar mais aqui e fazer mais, né, um outro formato com esses mesmos jogadores, né? Vira um 4-1-4-1, pode chegar 4-3-3 do mesmo jeito. Ele pode fazer com que o Rojas se aproxime mais do Spinelli e fique quase um 4-2-4, que é quase o que o Santos às vezes tenta fazer, com esses mesmos jogadores, tá? A gente não sabe porque é um cara que tá assumindo um time, né, que tinha uma forma de jogar e agora ele, nesse pouco tempo, tenta fazer alguma coisa, né? O que a gente sabe é, Vojvoda mais pressionado do que nunca, né? Precisa meio que se provar contra o Vasco, como a gente já esperava, né? Um Vasco que vem numa fase ruim, demitiu o Diniz, vamos ver com quem, né? Que interino aí o Vasco vence, enfim, vai ter alguma novidade de última hora. Mas é o Santos que não venceu no Campeonato Brasileiro. Pós-eliminação do Campeonato Paulista, só mostra, né, o quanto o time é ruim, o quanto a prioridade é não cair no Campeonato Brasileiro e não passar mais vexames. Falando em vexame, o Vasco, né, foi o autor do um dos últimos vexames do Santos, né, são sempre muitos, daquele 6-0 no Morumbi, então é a chance do Santos dar uma certa revanche, querendo ou não, e tentar buscar a primeira vitória no Brasileiro. A gente tem 1 ponto em 3 jogos, Santos na zona de rebaixamento aí, então precisa buscar pontinhos aí no Campeonato Brasileiro antes que as coisas só piorem. Aqui, né? O ataque do Vasco tem bons jogadores, não é jogadores fantásticos. Sim, bons jogadores. Não são jogadores fantásticos, mas são bons jogadores. Jogadores rápidos, né? Jogadores de velocidade. Talvez o Renato consiga aproveitá-los de forma diferente do Fernando Diniz. Tá aí. Antes de focar no jogo e destacar as opiniões dos torcedores do Santos, obrigado, Zé Elias. Obrigado. Poxa, que é isso? É difícil. O Andrés Gomes é um atacante que hoje, família, cara, eu acho que todos os times na Série A gostariam de ter. Em alguns times titular, outros para compor elenco, mas é um jogador interessantíssimo. Marinho Mestroça, ano passado, não sei o que, Flucê, Santos, todo mundo, bom jogador, chega no Vasco, nada demais. Artilheiro do campeonato equatoriano, bem, nada demais. Então, assim, é isso aí, eu concordo com o Zé Elias, o Vasco tem sim bons jogadores, e acredito, cara, que o Renato pode tirar algo a mais desse time, principalmente em relação a resultado. Eu não espero grandes atuações, um 6-0, por exemplo, a maneira que o Vasco ganhou do Fortaleza, aqui, do Internacional. Com o Renato eu não espero isso, mas eu espero um time mais equilibrado e principalmente focado no resultado. E aí, família, eu acho que o torcedor, de um modo geral, prefere assim. Então concordo plenamente, até para esses malas sem alças aí, o Vasco precisa, né, ganhar. Elzinho falando um monte de, já brigar para não cair, não sei o quê. É aquilo que eu falo, não adianta o Thiagão, você defender, né, o time, falar, poxa, peça por peça, comparar com outros times, o time lá tá ganhando e o Vasco não ganha. Então, como é que a gente vai debater aqui? Né? Vai ter argumento para defender esse time. Então precisa mudar. Precisa mudar o placar. O Vasco precisa ganhar, porque o nosso time não é tão ruim assim. Claro, né, para ficar muito claro, ninguém tá pedindo aqui o Vasco campeão brasileiro. Nesse momento, infelizmente, o elenco não tem essa qualidade. Mas para ficar tomando porrada, eu vou bater nessa tecla e espero que os jogadores do Vasco possam me ajudar nesse sentido, família. E aí, focando ali na visão dos torcedores do Santos, até pra gente falar aqui também da provável escalação dos dois times, cara, eu entendo, né, que vai ter esse clima de revanche, até pros jogadores. Tem muitos, né? Brazão, cara, o Igor Vinícius, eu acho que não tava, quem tava jogando era o Mike. A zaga, o Adonis Frias não, mas o Luan Pérez estava, Menino Arão não, na frente também, né, só o Neymar, Gabriel não tava, Rony não tava,
O Bom Tempo acho que entrou no decorrer do jogo. Então ele tem alguns jogadores que tomaram essa porrada e com certeza vão ter essa motivação a mais aí, além, claro, de vencer, né? Independente do placar, o Santos quer buscar a vitória porque também está na zona de rebaixamento. Em relação à análise, né, que foi feita ali pelo amigo, família, eu concordo plenamente, principalmente com a entrada do Inestrosa. Falo isso aqui com vocês, é um jogo fora de casa, que você pode baixar as linhas, jogar em transição, um time mais organizado. Sim, em alguns momentos pressionar a saída de bola do adversário. O Vojvoda gosta também, né, de ter essa linha de passe, então você vai ter jogadores com força, o Marino, o Andrés Gomes e o próprio Spinelli. Então acho sim que o Nuno tem que ficar no banco. Então, assim, a análise dele é bem interessante porque ele conhece, claro, o time dele e sabe que um jogador de mais velocidade, de mais força vai complicar para o Santos, diferente do Nuno Moreira. Não dá para negar que no último jogo o Nuno foi muito bem. O Nuno é muito inteligente, né, cara? Tá muito mal esse 2026, mas até no jogo do Ryan, esse que passou agora, que o Ryan quase fez um golaço, cara, tem uma jogada que foi muito parecida com o gol do Coutinho contra o Santos. E o Ryan, se ele levanta a cabeça, finge que vai bater e toca pro companheiro, nossa, você pegar o companheiro assim, sem goleiro. E o Nuno fez isso no jogo contra o Santos, né? Fingiu que ia porrar pro gol, faz Coutinho, deixou o Coutinho. Então o Nuno é muito inteligente, mas vive, cara, é um momento muito ruim. E acho que para você tirar o melhor do Nuno, vai ser realmente pelo lado esquerdo, e nesse momento ele é um reserva, se ele jogar ali naquela função, naquela posição, e se ele, né, gostar, se sentir à vontade, disputar a posição com o Rojas. No comando de ataque, eu espero ver hoje às 7 o Marino Inestrosa como titular, família vascaína. Vamos lá, vamos debater aqui a provável escalação. Tá aí, ó, a do Santos, Brazão, Igor Vinícius, Adonis Frias, Luan Pérez, Vinícius Lira ou Escobar. Esse lateral aqui ele é muito criticado, né? William Arão, Gabriel Menino, e Gabriel Bom Tempo, Neymar, Gabriel e Rony, né? Foi o que eu comentei com vocês. Eu acompanhei o jogo do Santos contra o Novo Horizontino e ele jogou com 3 atacantes, né? Jogou com o Barreal na frente. E aqui ele tá optando por 3 volantes, provavelmente o Neymar, como o quarto homem ali de meio campo, livre, buscando a bola onde ele quiser, no banco, na torcida, lá no gol, no brasão. E na frente, né, Rony e Gabriel. Família, eu acho que o Vojvoda tá buscando mais equilíbrio e isso me incomoda um pouco, né? Eu, sinceramente, gostaria de ver o Santos mais ofensivo, né? Podemos dizer assim, porque aí vai ter mais um jogador para brigar ali no meio campo, que é um jogador de mais mobilidade, que é o Bom Tempo, é jovem, aí tem mais força, também tem recurso, vai ser mais organizado na frente também, ter 3 jogadores também para fazer a marcação dos lados, né? Então eu não gosto dessa mudança não, mas mesmo assim acho que o Vasco tem totais condições de vencer o Santos. O nosso time, Jardim, PH, Saldívia, Robert Renan e Lucas Piton, Barros, Thiago Mendes, que ele estava exaltando muito, né, na live, quero dizer o Santista, Johan Rojas, Andrés Gomes, Marino e Inestrosa e Spinelli, família. Esse é o time do Vasco e vamos ver, né, o trabalho do Bruno Lazzaroni, de que forma ele trabalhou o time visando esse jogo. Espero sim que ele tenha estudado também o Santos, é muito importante. É uma questão também que eu acho que falta muito ao Diniz, de olhar para o adversário, sempre, né, com essa arrogância de não entender, de, poxa, em alguns momentos você olhar e falar, cara, eu vou trabalhar assim, vou tentar dificultar o adversário nesse sentido. Não, então ele não tem esse olhar. Espero que o Bruno Lazzaroni, né, possa ter estudado também o Santos, passando ali para os seus jogadores alguns detalhes importantes. E assim, o que eu quero ver, a família, é um Vasco organizado, principalmente defensivamente. E que tem essa condição de trabalhar na transição. Porque o Santos vai jogar em casa, né, vai buscar o resultado, vai, né, se atirar para o ataque. Então é interessante o Vasco segurar, não sair perdendo, né, e vai aparecer os espaços. E aí espero que o Andrés Gomes, Marino, o Spinelli, Johan Rojas, né, falo dos jogadores da frente, mas o Vasco, né, no geral, possam estar num grande dia e nos ajudar a conquistar essa vitória, até pensando no domingo, né, na semifinal, seria uma vitória para dar moral, e pensando também no Campeonato Brasileiro, nosso próximo adversário, Palmeiras, né? A gente sabe o nosso histórico recente contra eles. Fui! Vamos juntos, espero que a careca funcione. Valeu!